Dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. O debate terá um mediador e 4 pastores debatendo entre si. Debate 104. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Olá, bom dia para você ligado aqui na Rádio do Povo de Deus, onde quer que esteja. Hoje é sexta-feira e você já sabe, todas as sextas-feiras de 11 ao meio-dia nós temos um encontro marcado com o Debate 104. São sempre temas da atualidade, do nosso dia a dia, do cotidiano, e cuja finalidade é nos trazer uma edificação espiritual. E hoje não será diferente. Já está no ar o Debate 104. Conheça o tema do dia. O tema de hoje é: os pecados são iguais? Todos os pecados são iguais perante aos olhos de Deus? Esse é o tema. E para isso, um seleto grupo de homens de Deus, foi convidado para abordar a questão. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Eu quero começar pelo pastor Laércio. O pastor Laércio, ele é Laércio Santana, da Igreja Metodista Bela Vista, localizada no bairro Carapina. Pastor Laércio, é um prazer tê-lo conosco para abordar esse tema tão interessante e relevante, um tema eterno. É verdade essa. Bom dia. Bom dia, meu irmão Cassiano. Bom dia, colegas pastores. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria muito grande estarmos nesta manhã debatendo um tema de muita importância em nosso meio, que é a questão do pecado. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito nesta manhã, com certeza. Amém. Além do pastor Laércio Santana, nós temos o pastor Elias Bernardo. Pastor Elias Bernardo, Igreja Congregacional, ali do Evangélica Congregacional do bairro Santa Terezinha. Seja bem-vindo, pastor Elias Bernardo. Obrigado, irmão Cassiano. Bom dia para todos os pastores, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer retornar, a essa rádio que tanto tem abençoado a nossa cidade. Então, creio que Deus vai nos dar graça nesta manhã para levarmos edificação para os ouvintes. Esse é o propósito do meu coração e eu creio que é de todos os pastores aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui com a raridade também, o pastor Eusébio, pastor Eusébio Fernandes, pastor auxiliar da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, e é bom tê-lo aqui em nosso debate, viu, pastor? Eu digo raridade, que ele está sempre por aqui, mas só nos bastidores, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, participando conosco. Obrigado, Cassiano, obrigado e bom dia a todos os irmãos aqui, pastores, a todos os nossos ouvintes. É uma honra poder estar aqui hoje participando de um tema muito importante, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar cada pastor aqui para trazer uma palavra alinhada com a palavra de Deus para o coração daqueles que estão nos ouvindo nesta tarde praticamente, Amém. Obrigado, pastor Eusébio Fernandes. O pastor Ayrton Ferreira já tem cadeira cativa, assim como o pastor Milovan Martins aqui. Pastor Ayrton Ferreira, obrigado pela sua presença, é sempre uma alegria e uma satisfação tê-lo conosco também. Glória a Deus, eu que agradeço, Cassiano. Vocês não esquecer de nós, que assim nós fazemos aquilo que gostamos, que é colocar em evidência a palavra do Senhor. Vamos colocar à luz a essa verdade e que vai perpetuar até Jesus voltar, E é um prazer estar com os pastores aqui. Amém. Estamos aqui também recebendo o pastor Milovan Martins. Pastor Milovan Martins, prazer e satisfação imensa tê-lo conosco em mais esse debate. Pastor Milovan, da 26ª e também da 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Lourdes. Pastor Milovan. Amém. Nós agradecemos mais uma vez poder estar presentes aqui nesse debate. Satisfação em ver nossos amigos pastores aqui. E que mais uma vez, o Espírito Santo nos conduza nessa manhã de forma especial e esclarecedora. Então vamos ao tema, mas antes eu gostaria que os pastores fizessem aqui uma oração. Pastor Eusébio, ora por nós aqui, pastor Eusébio. Deus, nós te adoramos nesta manhã pelo teu grande amor para com as nossas vidas.
Sabemos que o Senhor é aquele que tem poder de revelar aquilo que está oculto. A tua palavra diz que aquilo que pertence ao homem, o Senhor revelou. E aquilo que não pertence ao homem, pertence a ti. E nós te pedimos nessa manhã que o teu Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de revelação, possa iluminar o nosso entendimento de uma forma sobrenatural, para que nós possamos falar aquilo que está no teu coração e não aquilo que achamos que seja, mas sim o que é a verdade, pois a tua palavra é verdade. E a verdade liberta, a verdade transforma. E é ela que nós estamos aqui nesta manhã para ser dirigido por ela, porque por ti e para ti são todas as coisas. Sem ti não somos nada, Espírito Santo. A tua palavra diz que os teus filhos são guiados pelo teu Espírito. Então nós te pedimos, Espírito Santo, nesta manhã conduza, Senhor, esse debate de uma forma onde o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. 104 FM. E é com o senhor que eu quero começar, viu, pastor Eusébio? Justamente nessa questão, a oração abençoadíssima, toda oração, né, tremenda, a gente pode sentir aqui a presença do Espírito Santo de Deus, mas a questão do pecado, hoje nem tão abordada assim, não sei se posso generalizar, nos púlpitos, não é uma mensagem que muitos gostam de ouvir, né? Falar sobre pecado, até porque nós estamos, abordam muito, contrapõem muito com... Estamos vivendo no tempo da graça, isso e aquilo, mas e aí o pecado? O que é o pecado? E se tem diferença? Todo tipo de pecado perante os olhos do Senhor são a mesma coisa, pastor Eusébio? Cassiano, para mim, no meu entendimento, o pecado é aquilo que faz a separação do homem e de Deus. Então, quando as pessoas dizem que há diferença em pecados, muitas das vezes era para poder cobrir aquilo que ele está fazendo. Porque para Deus, se nós formos ver na palavra, tem várias passagens bíblicas, inclusive no Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, ele é a causa de que as pessoas não têm essa comunhão com Deus, por causa do pecado que Jesus veio e morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Se nós vermos no Apocalipse capítulo 22, ali alguns comportamentos, né, pecaminosos, que o próprio Jesus diz que quem comete esses tipos de pecados não tem vida eterna. Então, ao meu ver, pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Então, ao meu entendimento, não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. O que é pecado, né? Na palavra em si, quer dizer errar o alvo. Errar o alvo, né? Verdade. Então, quando as pessoas começam a entrar nesse pensamento de tem pecado que Deus abomina mais que algum outro, as pessoas começam então a ter uma vida mais relaxada com relação à santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Amém. Ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Elias Bernardo, puxa um pouquinho aí para o seu lado aí, fala aqui, pastor. Quando eu falo puxa, ajeitar ali, ajustar o microfone. Deixa eu ver. Fala aí, pastor Elias. Deixa eu me aproximar mais um pouco aqui. Isso. Aí capta bem os dois. Eu tenho uma visão um pouquinho diferenciada do pastor Eusébio na questão assim, de como Deus trata o pecado, né? Na verdade, a essência do pecado, ela realmente é igual. O pecado é transgressão contra a lei de Deus. Mas Deus, ele no meu entendimento, né, e alguns textos que nós vamos compartilhar, ele faz separação da gravidade de determinados pecados. Por exemplo, é comum, às vezes, você ver uma pessoa achar que não tem nada a ver você ultrapassar um sinal de trânsito, um sinal vermelho, né? Então, muitas pessoas, até crentes mesmo, não consideram isso um pecado. Na verdade, é um pecado porque está transgredindo uma lei, né? Agora,
Outro exemplo, quando Jesus fala que se nós olharmos para uma pessoa com um olhar assim impuro em relação àquela pessoa, nós estaremos cometendo adultério. No caso, Jesus já vai direto, né? Olhou para uma mulher com um olhar cobiçoso, né? Com desejo de possuir aquela mulher, já cometeu pecado. Jesus vai direto, né? Sim, exatamente. Mas veja bem, quando Jesus fala desse adultério aí, no caso que não foi consumado, a consequência dele, ela não se compara à consequência do ato do adultério. Ou seja, ninguém vai chegar diante de um juiz e dizer assim, olha, eu estou separando da minha mulher porque ela cobiçou uma outra pessoa. Isso aí não vai ser prova contra... Deixa só para o ouvinte entender qual é o ponto da discórdia entre a opinião do pastor Eusébio e a que o senhor quer chegar. Sim, no caso, Deus, como Deus trata isso? Por exemplo, ele autorizou, na palavra dele, que se houvesse infidelidade de um dos cônjuges, poderia-se efetuar a separação do casamento, né? Então, houve um adultério consumado. Então, Deus autorizou isso. Mas em questão do adultério na mente, na cobiça, né? A consequência disso aí, muitas vezes elas passam até desapercebidas, né? Não quer dizer que isso não foi pecado também. Jesus disse que é pecado também. Mas a forma que Deus trata esse pecado aí, ela é diferente da forma que Deus trata esse pecado consumado. São pecados diferentes, então. O senhor entende que existem dois tipos. Pastor Laércio Santana. E aí, pastor Laércio? Olha, eu defendo a ideia de que todos os pecados são iguais. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cada pecado que nós cometemos é um crime que vai redundar na condenação eterna. Agora, eu acho interessante a gente poder também refletir a questão do pecado, irmão Cassiano e demais colegas pastores, a partir da raiz que gera o pecado. Na verdade, eu tenho descoberto na palavra de Deus que o pecado se instala no coração humano quando o ser humano faz uma declaração mortal de independência de Deus. A partir do momento que o homem se declara autossuficiente, independente de Deus, aí as ações decorrentes dessa atitude, sejam elas pequenas, médias ou graves, vai levá-lo à morte. Dá para entender bem a minha posição? Sim, então, a partir do momento que o ser humano diz, eu sou independente de Deus, não preciso de Deus. Por exemplo, Adão e Eva. Quando Deus fala, vocês não vão comer do fruto da árvore, está ali, ó. Quando o homem diz, olha, eu sou independente, eu faço o que eu quero, então o pecado já instalou no coração do homem antes mesmo dele comer a fruta. O filho pródigo, por exemplo, quando ele falou assim, eu vou pegar a minha herança, eu não quero mais viver na barra da saia do meu pai. Então vou sair de casa, vou ser independente. Então, naquele momento que ele tomou essa atitude, o pecado se instalou no coração dele. A partir dali, as ações suaves, médias ou graves, todas foram consequências daquela declaração mortal do filho pródigo, dizendo, eu não dependo do meu pai mais. Então eu vejo mais por esse aspecto aí, a questão dos frutos das obras da carne são consequências de um homem independente de Deus, ou uma mulher independente de Deus. Pastor Ayrton Ferreira. Então torcendo para o senhor chamar o Milovan. Pedra, fogo nesse trem de qualquer maneira. Mas vamos embora. Vamos entender esse negócio aqui. Eu entendo que à luz da Bíblia não existe pecado, pecadão e pecadinho. Todos os pecados aborrecem e entristecem o coração de Deus. Como foi dito aqui, o pecado é alvo. Mas eu quero falar para você que Deus não vai nem olhar qual as condições, o que te levou a pecar. Ele vai te ver que você pecou e ele está triste. Agora, as consequências dos pecados, ela vai ser diferente. Por exemplo, um cara que é adúltero, ele fica com a mulher e a mulher não engravida. O outro adúltero fica com a mulher e a mulher engravida. É certo que ele vai ser mais atormentado. Ele vai ter mais problema. Então, a consequência do pecado, ela é a morte sempre. Aí, como o trânsito e etc. Você vê lá em Gálatas, no capítulo... Gálatas 5, no capítulo 20 diante, ele enumera todos os pecados. No meio está ali a guludice. Às vezes nós levantamos da mesa e não aguentamos ficar nem de pé.
Eu, particularmente, acontece isso comigo, eu como um pouquinho demais. A mulher, a mão abençoada, eu faço lá e curvado. Aí minha mulher já olha para mim e fala, hoje você pecou. Então, é pecado. E assim, e Deus vai levar de conta essas coisas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, tem pecado que você não consegue ver, porque você, aquele que limita você, que está limitando você, já não é a obra do Espírito. Então, nós temos que estar libertos para poder detectar, para não sofrer mais nisso. Com você, Milovan. Pastor Milovan Martins. Eita! Não sobrou nada pra mim, tem 5, ainda me deixa por último. Mas, deixa eu explicar uma coisa. Eu ensino sempre na igreja, tem gente que chama pecado de erro e esquece que é pecado. Né? Para pecado você pede perdão, para erro você pede desculpa. E tá cheio de gente que já acostumou com o pecado e continua pedindo só desculpa e achando que aquilo ali não é pecado. Na verdade, pecado, aos olhos de Deus, na questão da salvação, não tem tamanho. Ok? É igual. Pastor, por quê? Porque quando você se arrepende de um pecado e pede perdão, independente do tamanho desse pecado e independente do que causou esse pecado, independente do que vai acontecer depois desse pecado, o perdão que você está pedindo para Deus, ele é exclusivamente para a salvação, não para consequência. Então nós temos que diferenciar o seguinte: não tem tamanho de pecado para Deus. Aos olhos de Deus, todos são iguais. Por quê? Porque Deus, no caso do pecado, quando você pede o perdão para salvação. O perdão que Deus libera para você, ele não anula a consequência. Ok? Vamos deixar bem entendido. Ele não anula a consequência. Por isso que o pecado não tem tamanho para Deus. Porque quando você arrepende todo o seu coração, você recebe o perdão para a salvação. Mas a consequência virá. Agora vamos lá. Qual é a diferença então? Para nós aqui, o pecado tem diferença. Porque se tornou infração. Ok? Então ele tem diferença. Várias coisas foram colocadas aqui, como adultério, como furar sinal de trânsito. Aí você pode colocar mentira. Aí o que vai acontecer? Glutonaria. Glutonaria. Aqui na terra, as consequências serão diferentes. Homicídio tem uma consequência, mas se ele arrepender de todo o coração, ele recebe o perdão de Deus para a salvação. Glutonaria não tem consequência quase nenhuma. Recebeu o perdão, consequência pequena. Vai, quem sabe, ficar no banheiro, vai guardar uns quilos. Eu já separei, Eu já separei. Falei de céu, agora estou falando de terra. O senhor conhece alguém discipulado aí por comer demais? Ou disciplinado por comer demais? A disciplina que a gente vê é o que eu falei aqui, né? Às vezes fica no banheiro muito tempo, às vezes tem que ficar tomando remédio, às vezes não dorme, tem pesadelo, né? É uma consequência. Aí vamos para aquilo que o pastor Elias falou: adultério, outra consequência. Homicídio, outra consequência. Desobediência, outra consequência. Desonra às autoridades, outra consequência. Ou seja, aqui na terra, as consequências são de acordo com o peso do pecado ou da transgressão. Mas para Deus, o peso lá no céu é o mesmo. Se você se arrependeu de todo o seu coração, você vai receber o perdão para a salvação, não para anular a consequência terrena. Pastor Laércio Santana, o comer demais pode levar alguém para o inferno? A pessoa come... Você tá com a consciência meio pesada nisso aí, hein? Não, é porque o que eu estou querendo trazer? Eu nunca vi... Brincadeira. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por isso. Então, ninguém nunca se arrependeu por isso. E é um pecado que a pessoa vai cometendo. Arrepende. Quando vê as consequências, o zóio está quase virando, a barriga... levando a mesa lá... Mas todo pecado que se a pessoa não se arrepende, pode ou não levar para o inferno? É isso que eu quero saber. Pode. O ouvinte também quer saber, eu tenho certeza. Pode. Eu volto a afirmar, aqui já falei no início aqui, o pecado não está no comer muito, o pecado não está no comer a maçã que estava no Jardim do Éden, o pecado está já instalou no coração do homem quando o homem se declarou independente de Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, nós estamos em aliança com Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus.
Aí nós não vivemos mais na carne, mas sobre o Espírito Santo de Deus. Aí a questão, por exemplo, o homem cheio do Espírito, ele tem um equilíbrio. É um homem equilibrado. Domínio próprio. Aí, de repente, se ele não está cheio de Deus, se ele não está cheio do Espírito Santo, ele é um carnal, ele vai ser um sujeito totalmente incontrolável, né? Ele vai comer demais, vai ficar no WhatsApp demais, no Facebook demais, e tantas coisas demais. Ele perde o equilíbrio. E o domínio próprio é uma das virtudes. O fruto do Espírito está ligado ao domínio próprio, né? Nós que somos servos de Deus, precisamos andar na total dependência do Senhor. Aí que eu vejo o conselho de santidade. Por que eu fiz a pergunta? Errar o alvo, por exemplo. Pecado é errar o alvo. Qual foi o alvo, qual foi o propósito para o qual Deus nos criou? Para que nós andássemos na sua presença, para sermos santos e irrepreensíveis, para dependermos dele. Quando Deus fez Adão, ele diz, olha, existe ali uma fruta, ali naquele jardim ali, olha, o dia que você se achar independente, for comer, você vai morrer, rapaz. Ou seja, o dia que você não sair da minha dependência, você vai caminhar para a morte. Cassiano, Sim. deixa eu falar acerca dessa comida aqui, que a gente trouxe à luz essa questão. Está na Bíblia, e quando é que eu cometo o pecado aqui comendo? Não é o comer demais, que é a glutonaria. Glutonaria é aquele homem, aquela mulher que é doente, que ela come, fica insaciável, depois vai no cantinho, enfia a mão na boca, faz vômito, até nojento, porque não consegue sair da mesa e deixar o que está na mesa. Então é uma pessoa que precisa de ajuda. Então essas pessoas que sofrem, passam por isso, isso que é glutonaria, né? Pessoas que escolhem o melhor pedaço, antes de acabar a Coca-Cola do copo, ele já olhou para a garrafa, já viu que só dá mais um pouquinho, o outro vai pegar na frente dele. É isso que está o pecado. Não é verdade? Existe a questão da glutonaria, o pecado contra o corpo. Por exemplo, eu não posso comer torresmo. Aí eu vou lá, olho aquele pedação de torresmo. Não resiste. Eu vou comer, eu estou pecando contra o meu corpo. Tá envenenando também. o próprio corpo, Eu estou pecando, né? Isso é pecado, estou pecando contra o corpo. Também está na linha da glutonaria. Também. É por isso, sabe por que eu trouxe a questão? Que está dentro do contexto aqui. Existem aqueles pecados que o pessoal olha e todo mundo já dá a sentença. Já existem outros que a pessoa vai cometendo. Se para o homem tem essa distinção, para Deus é tudo, para Deus o grau, a consequência é a mesma. Agora eu estou voltando para o pastor Elias. Não, tá. Depois a gente volta nesse ponto aí. Só estou dizendo que o homem, existem pecados que o pessoal, a igreja inteira se abala, tal, aquele negócio. A consequência é para ele. Todo pecado tem consequência, mas a consequência não é para os outros, é para ele. É individual, né? Sim, pastor Elias, está com o dedo quase engessado ali para cima. Fala aí, pastor Elias. O tema aqui, Cassiano, eu não sei se eu entendi um pouco diferenciado dos colegas. Diz assim, os pecados são iguais. Aí depois tem o que tem a outra duas pergunta. Perguntas separadas, sim, né? Dentro de uma pergunta só. Os pecados são iguais? Todos os pecados são iguais aos olhos de Deus? O que eu estou defendendo aqui é que a minha posição é que nem todos os pecados são iguais aos olhos de Deus, ok? Então, por exemplo, um pecado premeditado. Deus, no meu ponto de vista, Deus não vai tratar esse pecado como um pecado involuntário. Mas aí é a consequência. Questão de justiça. Sim. Deus não é justiceiro, não. Deus é amor. Olha aquela mulher adúltera lá. O pessoal levou, o pessoal não queria crucificar a mulher. O pessoal queria pegar Jesus. Aí falou assim, na lei de Moisés, aquele que pecou, nós estamos discutindo pois é. A questão da importância... Não, do peso do pecado que o senhor está falando. Deus. Eu estou mostrando para você que Deus não julga assim, ué. Sim. Porque para ele ali deveria julgar com pesar aquela mulher. Então deixa eu ler um texto. E pode ficar à vontade. Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 12, 47 e 48, que fala assim, que haverá poucos açoites e muitos açoites. Ou seja, se para Deus o pecado é igual, o castigo também. Mas esse povo é a consequência, pastor. Tem entendimento. O que essa Bíblia está falando? Há pecados que foram cometidos. Sim, mas é a consequência. Porque ele vai falar assim, olha, muitos conheceram a minha palavra e não praticaram. Isso. Outros não conheceram e praticaram o pecado. Então haverá diante de Deus uma diferenciação de tratamento que tu defendendo aqui na terra. Não na terra. É a mesma coisa. Não na terra. Esse texto aqui não céu, fala na terra. A galardão. Esse texto aqui fala do inferno. Aquela pessoa. Se o senhor quiser levar para isso, sim. Fala do inferno. Não está falando de terra. É isso que eu queria perguntar. Está falando de como Deus vai tratar
determinados pecados. É claro que Ok? tem. Agora deixa eu ler um outro. Olha, quando Jesus ele é entregue nas mãos de Pilatos, em João 19, versículo 11, ele fala assim: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Ou seja, a forma, o que passou no coração dessa pessoa foi mais sério para Deus do que exatamente a decisão que Pilatos teria que tomar. Está falando de Judas e está Que falando... eu preguei sem domingo na Está igreja. falando Quem que exatamente entregou? dos fariseus. Sim, mas Os agora... fariseus entregaram a Jesus por Sim. quê? Por causa da hipocrisia deles, do espírito de engano que havia neles. Então, de uma forma mentirosa, eles forjaram contra Jesus, né? Tá em Mateus 27, o versículo 1 fala, né? Que os príncipes da sinagoga, o versículo 1 fala, 27, que os príncipes da sinagoga forjaram e fizeram um conselho contra Jesus para o matá-lo. Sim. Ou seja, aí você vê lá no versículo... Foi algo premeditado, Isso. de Aí forma você vê no versículo enganosa. 20, você vê no versículo 17, você vê lá que Judas ele arrependeu, jogou as moedas no templo e eles viraram para Judas e falaram assim, ó, até então os príncipes da sinagoga, os anciões e o que legislava pelo povo, estavam lá, tramaram e conseguiram ludibriar Judas. E Judas pegaram. Quando Judas resolveu arrepender, eles falaram: que tem eu contigo? Isso é problema seu. Judas lançou a moeda, mas que o diabo virou as costas. Mas no versículo 20, quando Pilatos resolve lavar as mãos, porque a mulher teve um sonho, olha para você ver o peso, que a mulher teve um sonho, e que ele fala: não suje a sua mão com sangue inocente, e ele então lava as mãos. Aí o que a Bíblia fala? Que os príncipes, que não só um, juntamente com os anciões e sacerdotes do povo, olha, convenceram o povo, coitadinho de Judas, eles convenceram, olha só o poder de persuasão que eles tinham. Pastor, eles mas não foi só eles Judas. convenceram o povo. Não foi só Judas, não, o problema maior é que foram os fariseus. Isso quer dizer Sim, para o mas senhor, é isso que eu quero dizer para o senhor, que eles convenceram Judas, que era um, o poder de persuasão deles foi tão grande, que eles convenceram o povo também a crucificar Jesus e soltar Barrabás. Então você vê que o diabo, Jesus não vai jogar nunca pela medida. Então o povo era tão culpado na sua concepção aí, quanto Judas. Eles Deixa eu só falar um negócio aqui, que eu acho que isso aqui... Eu não entendi bem as colocações que o pastor Ailton fez, porque não foi exatamente direto ao assunto. Foi a resposta do senhor. Porque você colocou Judas, você colocou os fariseus. Eu só coloquei que a palavra de Jesus foi essa: aquele que me entregou, ele tem maior pecado. Tá bom, então deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não vai dar tempo, não. Deixa eu falar uma coisa aqui. No céu tem castigo? Boa pergunta. Bom, no céu é lugar de galardão, de recompensa. Não tem castigo, irmão? No céu, na Bíblia diz, no céu não haverá choro. Se tem castigo, tem choro. No céu não haverá dor. Se tem castigo, tem dor. No céu só haverá paz, no céu haverá alegria. Como entra essa colocação aí dentro do assunto? Agora eu vou falar, dentro do assunto que você está falando aí, ué. Você não E tá nem dizendo olho que isso aí- grande, né, pastor? Você não está dizendo que isso aqui é para o céu? Isso não é para o isso aqui céu. é pro Deus é amor, rapaz. Sim. Não é pro céu, não, é pro inferno. Ok. Céu e inferno é espiritual. Depende do perdão. Depende do perdão. Ok? Uma vez que Deus perdoou, está perdoado. Ok? Está perdoado. Então é o seguinte: qualquer tipo de pecado, vou sinalizar de novo. É lógico que todo mundo já sabe que fora a blasfêmia, né? Claro. Qualquer tipo de pecado, um homicídio, uma chacina, um estupro, Genocídio. uma mentira, Isso, bem colocado. tráfico, mentiras, roubo, glutonaria, que está falando muito aqui, qualquer tipo de pecado. Vamos falar de novo, pegando pelo pastor Laércio ali, para o povo entender. Entrou no seu coração, pecou. Só que tem um detalhe: quando arrepende, sai do coração. Verdade? Né? Agora deixa eu continuar aqui. Deixa eu continuar o raciocínio. Aí depois eu falo de novo. Aí o que acontece? Vamos lá. Arrependeu de todo o seu coração. Segundo Crônicas 7:14. Isso. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, tá. Só que isso aí é para a questão da promessa. Vamos para a questão do perdão, ok? Você até me tirou o versículo que eu ia falar aqui. Mas se trouxe confessares, arrependimento. vamos lá. Se confessares os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Glória. Ou seja, qualquer tipo de pecado,
arrependeu de todo o coração. Não continuando a deixar morar no coração, como o pastor Laércio começou ali. Arrependeu de todo o coração, se aquebrantou, pediu perdão, Deus vai perdoar, ok? A consequência que é diferente. O que eu disse, o seu pedido de perdão ou o seu arrependimento não vai anular as consequências terrenas. Para a salvação, você está perdoado. E quem se arrepende de verdade, uma das principais características é não repetir o pecado. Mas o que eu estou dizendo é sobre o peso do pecado, a diferença do... Pastor Laércio. Eu queria pegar pedir uma ponte aqui. Já o senhor, viu, pastor José? O pastor Elias. Na verdade, o pastor Elias, ele está declarando que há diferença de tratamento. Existe diferença entre pecados. Isso. Eu acho que... Em relação a como Deus vê. Exato, não como a gente. Sim, mas Deus vê para consequência. Deus pode perdoar um grande pecado do nosso conceito. Não, eu estou te olhando com respeito, porque usa o microfone, pastor Elias. Essa sua posição, viu, pastor Elias? A sua posição, ela faz parte de uma corrente que defende essa teoria de que existem pecados diferentes, sim. Inclusive, essa corrente... Não, ela você vai falar do catolicismo romano. Não, mesmo entre os evangélicos. Por exemplo, você concorda que o pecado contra o Espírito Santo não há perdão, correto? Correto. Então, você está reforçando a sua tese de que existem pecados graves e pecados suaves. Tá certo? Deixa eu só trazer aqui, enquanto você chega... o meu raciocínio? Na conclusão aí. Então, eu estou querendo jogar pimenta no nosso debate aqui. Não, joga aí. Quero jogar pimenta aqui para comentar esse negócio. Se nós achamos que todos os pecados são iguais e que Deus libera perdão para todos os pecados, independente do tamanho, então nós vamos chegar à conclusão de que contra o Espírito Santo há perdão também. Ou então não perde. Não, mas aí foi Deus que determinou que não teria. Já existe uma pré-determinação. Lá no início, Deus determinou, olha, para todos tem, mas para o Espírito Santo não. Não. Se houvesse diferença, ele não teria sinalizado o Espírito Santo. Ele não teria sinalizado o Espírito Santo. Ele teria dito assim... Estaria de forma diferente. Não. Deixa eu trazer um ouvinte aqui enquanto vocês se definem. Aí eu tô com um ouvinte na linha aqui. Se segura aí, pastor Laércio. A paz do Senhor, presbítero Misael. Seja bem-vindo. Amém. Exponha-se. Estamos te ouvindo. Um dos pecados, né, mais graves, desde a fundação do mundo, desde o princípio da geração da humanidade, Deus abomina demais. É a idolatria e a feitiçaria, né? Então, como a gangrena, como lepra, né, que atinge mesmo o ser humano. Então existe um pecado mais grave que o outro. E o senhor já pôs até a categoria aí, a idolatria e feitiçaria, né? Tem, a Bíblia não era isso. Repete, só para a gente ficar cravado aqui na memória e os pastores debaterem. Deus desde o princípio tem abominado a idolatria e a feitiçaria, né? Mais do que outros tipos de pecado. Para consequência. Os pastores estão dizendo que para consequência, viu, presbítero Misael, do bairro São Paulo. Obrigado pela sua participação, tá bom, meu querido? Ô, Cassiano, que os países que passam fome, lugares que passam fome, geralmente são no norte, né? Por causa da idolatria. Mais idólatras, né? Os países mais idólatras. Por causa da idolatria. É regido com mão de ferro. A idolatria traz miséria. A idolatria traz muitas coisas que desagradam o coração de Deus. Porém, essa consequência, ela é sofrida aqui na terra. Senão, não ia adiantar nós enviarmos missionários para pregar na Índia, para pregar na África, para pregar nesses outros países idosos. Não ia adiantar enviar missionários se Deus olhasse nesse sentido aí. Concordo. A consequência é que é diferente. Se pecado tivesse diferente, não ia ter salvação. Você sabe quem mete O Japão é praticamente 1% de cristãos. Pouca gente. Se você falar assim, um país que não é cristão, no geral, ele vai sofrer, por exemplo, a consequência de miséria, isso não cabe no Japão. O Japão é um país de primeiro mundo. Porém, é um país onde tem um índice muito pequeno de cristãos. Então a gente não pode avaliar dessa Mas Deus não pune com miséria por causa do pecado. No Antigo Testamento... Sim, é o que foi colocado pelo pastor Milton. No Antigo Testamento, Deus, quando punia o povo que ele castigar, ele retia a chuva, né?
Ele tirava a água, retia a chuva e secava o campo. Isso gera miséria. Não, mas isso é no Antigo Testamento. Agora, nós vamos colher dos nossos frutos. Se o país, o Japão, ele produz mais, trabalha isso, eles têm um entendimento que não é igual o Brasil, aqui, essa roubalheira danada, é só consequência deles. Ué. Então o pessoal lá planta e colhe, é diferente, isso não é pecado. Trabalho. Agora, a Bíblia fala lá em Gálatas, no versículo 20, enumera todos os pecados, glutonaria e etc, etc, mas ele não coloca pecadinho e pecadão, ele enumera os pecados. Agora, quanto ao Espírito Santo, ele deixa enfatizado, esse não tem perdão. Bom, eu acho que Eu quero ver a posição do pastor lá. Eu tô doidinho. O próximo vai ser o pastor Eusébio, que está só observando ali atentamente. Agora deixa eu falar com o presbítero Misael. O presbítero Misael está lá no bairro Santa Paula. Não, nós falamos com... foi um outro nome, não foi? Não, esse é outro. Esse, é o senhor de novo, presbítero? Vamos deixar para outra oportunidade, então, porque o papo está quente aqui, tá? Depois, se eu participo novamente, queria acrescentar algo no comentário e a gente faz isso em off aqui, eu repasso aqui. Pastor Eusébio, o senhor que está na fila aí há tanto tempo para falar. Pois é, estou vendo aí todos falando, né? Às vezes a consequência de pecado, mas o tema aqui não é consequências. O tema aqui é os pecados são iguais. Isso é para os homens, é verdade. para nós. E, humanamente, as pessoas diferenciam pecado. Pecado de mentira para as pessoas é uma coisa, o pecado de adultério as pessoas olham de outra forma. O homicídio, então nós mensuramos de acordo o tipo de pecado. Agora, todos os pecados são iguais aos olhos de Deus, só tem um, biblicamente falando, que não é igual, que é, em Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3, fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o pastor Milovan já relatou aqui muito claro, né? Deus deixa ali bem claro que esse tipo de pecado tem uma diferença para Deus, que ele mesmo fala que não vai haver perdão, nem hoje, nem nunca. Só aí já faz dizer, então, que... Então, quando falando de pecado, por exemplo, as pessoas, o que é pecado? A palavra de Deus diz assim, tudo que eu fizer, se não for por fé, é pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, os pecados são iguais? Nós mensuramos, sim, os tipos de pecados. Mas para Deus, não. Agora, Deus não tem esse negócio de pecadinho, pecadão, igual você está falando lá em Gálatas capítulo 5, 19 e 20, fala que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá em Apocalipse também fala, mentiroso, tantas as coisas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, são nomes que é dado para tipo de comportamentos, e esses comportamentos se chama pecado. Pastor, lembra o 16 agora, o mesmo capítulo, versículo 16. Versículo 16 diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Oi! Ok. Mas aqui é sobre os pecados são iguais. Humanamente, para nós, a gente diferencia esse pecado. A gente diferencia sim. Até por lei. Um homicídio ele vai ser punido de uma forma. Um ladrão que roubou vai ser punido de outra forma. Eu já vi. Agora, diante de Deus, eu só sou mentiroso, eu nunca matei, nunca roubei. É igual, por exemplo, você chegar e perguntar para as pessoas, você já chegou no nível espiritual na sua vida que você poderia afirmar com certeza se você morresse hoje você ia para o céu? Muitas pessoas vão falar que não. Aí pergunta, se você chegasse na presença de Deus, morresse hoje, e Deus te perguntasse, por que deixaria eu você entrar no meu reino? O que você responder? A maioria das pessoas vão falar obras. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz coisa errada, sempre procurei fazer bem. Mas, na verdade, o que faz com que nós entremos no céu? Andar em santidade. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a chave que há através da fé. João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for por mim. Usa sempre o microfone, vocês vão compartilhar aí. Está sendo um microfone para dois aqui. Compartilha aí. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou questionando o perdão de Deus, tá, gente? Agora eu quero citar um versículo, alguns capítulos em Levítico,
de 1 a 7, né? Levítico, se você ler de 1 a 7, você vai ver que Deus está tratando pecados diferentemente. Deus está tratando pecados. Por quê? Há uma diferença até pelo sacrifício que é ofertado a Deus. Se os pecados são iguais, por que os sacrifícios para expiação eram diferentes? Levítico capítulo 1, versículo 7. As consequências e a lei. Não. Hoje eu sou debaixo da graça. A consequência nós já falamos aqui que não tira. Não é isso, pastor? A consequência não tira. E a consequência nós vivemos ela. Só que Agora, a forma que Deus está Por exemplo, tratando aqui. quando alguém mata uma pessoa com um tiro, aí ele vai ser julgado no tribunal que ele matou com um tiro. Aí o advogado vai usar isso como defesa para ele. Se ele descarregou um revólver, a defesa e o promotor vai... Não, ele quis matar, ele teve que se matar, vai ser julgado. Deixa eu pegar um gancho aqui com o pastor Elias. Pastor Elias, eu estou entendendo muito bem seu raciocínio. Eu acho que tem muito a ver. Eu acho o seguinte, ou nós concordamos que todos os pecados são iguais, se nós concordarmos que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, então nós estamos sendo incoerentes com aquilo que nós estamos afirmando. É uma questão de coerência. Ou os pecados são iguais ou não são. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, então nota-se que existem diferenças de pecado. Sim. Eu acho, veja bem... É uma ressalva, pastor. Eu gostaria... Eu vou julgar agora uma outra colocação aqui. Eu espero que os colegas não fiquem escandalizados com o que eu vou dizer. Deixa Deus te usar. Veja bem, por exemplo, Deus decretou a condenação de Nínive. Eu vou matar essa cambada de ninivitas. Então foi um momento, assim, eu diria, foi um momento de ira de Deus. Talvez algum teólogo mais liberal diria, um momento da loucura, talvez da fragilidade divina de ira ao homem decretar isso. Certo. Eu acho que quando Jesus fala que contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, Jesus estava muito irado. Quando ele expulsou um demônio, alguém falou que Jesus estava expulsando pelo poder de Beelzebu. Então, acho que a ira de Jesus fez com que ele... O problema, às vezes, é a colocação. Ele declarasse isso. Eu acho que se nós fizermos exegese daquela palavra de Jesus, analisarmos o contexto que Jesus proferiu aquelas palavras, tem um momento que Jesus chama Herodes de raposa. Jesus chama Herodes de raposa. Pastor, isso é muito Agora, forte, veja bem, eu suspeito que alguém de nós, no passado, tenha cometido algum pecado contra o Espírito Santo. Eu tenho uma pequena suspeita que alguns de nós, no passado, devem ter cometido alguma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quem pode cometer blasfêmia? Só quem conhece o Espírito Santo. No passado, por exemplo, eu não conhecia. Eu acho que isso aí é um tema... Eu acho que isso aí... Não é contado. Eu acho que isso aí é um tema para o outro debate. A palavra de Deus diz em 1 João o seguinte, se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Deus perdoa todo pecado. No grego, todo é todo mesmo. Agora, veja bem, por que Jesus proferiu aquelas palavras? Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma exegese muito profunda. Estou entendendo o senhor e estou compreendendo. Contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, ao meu ver, é o seguinte, por exemplo, eu estou lá na igreja, eu fui batizado no Espírito Santo, falo em línguas, tenho a comunhão com o Espírito Santo. Depois eu saio da igreja, desvio e começo a falar lá fora que aquilo era tudo manipulação, que era do diabo, não tem nada a ver. Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Você atribuir uma coisa que é do Espírito Santo falando que é do diabo. Atribuir para o diabo aquilo que pertence ao Espírito Santo. Eu gosto de traduzir miúdos, eu sempre falo, às vezes a gente está dando um estudo na escola dominical e é sempre muito polêmico isso aí. Para todo mundo entender, seria cuspir no prato que comeu. Foi usado. Do filho pródigo. O filho pródigo cuspiu no prato que comeu. Mas agora, depois ele arrependeu e voltou para casa, percebe? Olha, eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, no meu passado, eu tenho certeza absoluta que eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Eu fiz coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Eu estou confessando isso com muita sinceridade perante vocês. Eu já fui aquele crente conservador, radical, crítico, abusado, mas um dia eu senti, meu Deus, me perdoe, por favor, porque eu feri a tua igreja. Eu acho que valeria a pena uma hora a gente discutir isso com muito mais profundidade, a questão da blasfêmia quando o Espírito Santo... Ou Deus perdoa todos os pecados, não perdoa, peraí. Eu acho que nós entramos numa área agora muito vamos dizer assim... Melindrosa, delicada. Que eu acho que a gente tem que refletir com muita profundidade. Que ou Deus perdoa todos os pecados, ou Deus não perdoa. Aqui, mas Jesus, a Bíblia fala que ele nunca errou, pastor. Será que na ira Jesus iria errar e falar... E depois a gente não vê... Na situação humana, Cassiano, quando ele está citando ali... por exemplo, pai, se for possível, passa de mim este cálice.
qual que era o Terceiro contexto? agora, Ele está mostrando que... Qual o contexto quando Jesus estava falando aquilo, Estou né? entendendo o que o pastor Eusébio quer dizer. A questão é o seguinte, Jesus, ele veio aqui, Filipenses 2, 100% homem, 100% divino. Isso. O que acontece? Assim como nós temos temperamento. Assim como nós reagimos de acordo com a situação do momento, não é verdade? Esse momento de Jesus, quando ele disse essa palavra aí, ele estava nervoso, não vou falar irado. Sim. Né? A própria Bíblia diz irado não pecar. Então vamos poder falar que ele estava irado. Ok. Aí existe um outro momento de Jesus, comportamento, que ele chega também no momento de dor e de sofrimento, quando ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mais um momento, um comportamento diferenciado. Existe um outro momento, que esses três momentos, eles dividem muito a personalidade. Ele chega lá já na cruz, aí ele fala assim, Pai, por que me abandonaste? Olha só quem está falando isso. Jesus, e ele mesmo disse que o Pai jamais abandonaria as pessoas. Então é a questão de comportamento do momento. É a questão do que... Eu entendi muito bem o que o pastor Laércio está querendo dizer. É a questão do momento de Jesus. Jesus do ficou tão ele estava sentindo como nós. Sim, não é? sim. Então, estou defendendo essa tese Sim, nesse sim, sentido. exato, Do comportamento. Né? Do comportamento. Às vezes as palavras saíram da boca de Jesus através do seu comportamento. Em alguns momentos, não só esse, né? Teve um momento lá dentro do templo onde ele chega quebrando tudo e xingando todo mundo. Essa é uma ponte, é interessante sua palavra aí, você me ajudou muito. Veja bem, o que você está levando em consideração, e eu acho que seria interessante, quando você vai fazer uma exegese de um texto, existe um princípio hermenêutico que chama-se o contexto. Isso, o momento, você vai estudar o você comportamento. analisar o contexto em que aquele fato aconteceu. Qual foi o contexto cultural? O que levou o escritor, Mateus, por exemplo, quando ele coloca uma certa expressão, o que levou Mateus a colocar aquela expressão na boca de Jesus? É o comportamento Marcos, de um ou de Lucas. outro que vai Então, levar. quando nós fazemos uma exegese dentro do princípio contextual, a questão histórica, a gente vai perceber que a graça de Deus está muito além daquilo que a gente imagina. Eu não estou querendo dizer que nós podemos blasfemar, não estou querendo defender esse pecado, não. Acho que, porque, na verdade, eu não estou querendo defender esse pecado, acho que é um pecado grave também. Agora, eu acho que Deus pode liberar perdão, isso é outro debate, eu acho que é outro tempo de ser debatido aqui entre nós. Para quem comete a blasfêmia? Acho que a misericórdia de Deus está muito além, a graça de Deus está muito mais além do que nós imaginamos. Com certeza. Mas, Cassiano, deixa eu falar acerca do gospel aqui. Sei que está acabando o tempo aqui. Nós já estamos indo embora. Nós temos que entender o seguinte, toda vez que Jesus, quando ele falou-se que ia destruir a nação, ele estava dirigindo a nação como um homem. Jesus ali. Ele não era totalmente Deus. Quando ele estava sendo levado na cruz... Não, 100% homem, 100% Deus. Mas então ele estava mostrando 100% homem, 100% Deus. Então ele estava em toda situação. Mas naquele momento ele estava falando como um homem ali, igual, por exemplo, assim, era tanto pecado na vida que estava sobre ele, que ele se sentiu ali como um homem ali abandonado. Ele falou como eu e você faria. O pai não comprou minha briga, só me abandonou. Não, aí foi no momento da morte. Da morte, então, não, da morte. Foi a fala de Jesus? Aí, ó, pra você na ver. verdade, Deixa eu só na traduzir. verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfemas com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá Eu estou nessa palavra. Mas será réu do eterno. E Jesus falou, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Acabou. Então pronto. Então quando Jesus falou nessa situação aí, é igual falar assim, ele irou, concordo que ele irou. Concordo, mas ele está falando da pessoa de um homem, porque ele veio para mostrar que é possível a gente vencer essa luta aqui e herdar o reino dos céus. Ele irou, mas não já existia uma promessa que ele ia ressuscitar para nos salvar. Agora, o blasfêmio, eu acho que não tem perdão. Está na Bíblia. Não, e o próprio Espírito Santo é quem convence o homem do pecado do Jesus. Nós não estamos discutindo se não tem perdão. A gente sabe que não tem, então. Fazendo um paralelo. Amém. Então, é porque eu já estava começando a suar frio aqui. Vamos caminhar aqui para a reta final. Quem quiser... A gente só está discutindo. Quem quiser entender mais, está lá em João 16, 7, 8. Você vai ler um pouquinho a matéria aí. Diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E se, porém, eu for e vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa cometer esse tipo de pecado, quem vai advogar? Existe advogado? Seria o advogado do inimigo. Advogado é ele, né? Ele é o advogado. Acho que acabou o assunto. Ou você tem outra questão aí, pastor Laércio? Não, eu voltaria a reafirmar que quando o homem rejeita a proposta de salvação, quando o homem diz não, quando o pecador diz não, eu não quero. Não quer e pronto. Ele está rejeitando o Espírito Santo de Deus. E aí, já era. O Espírito Santo de Deus. Já era? Você acha que não teria salvação mais? Eu estou perguntando. Tá, veja Já bem. era? Veja bem. Ele está cometendo um pecado contra o Espírito Santo, está rejeitando o Espírito Santo de Deus. Agora, veja bem. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu vejo o seguinte, que a graça de Deus está muito além do redator chamado Mateus, Marcos, Lucas, João. São redatores, homens que escreveram. Inspirados pelo Espírito Santo, registraram, né? O que Jesus falou, certo? 4 óticas diferentes. Mateus fala para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas, que era o grego, e João mais universal. Então são 4 óticas bem diferentes ali na narração das palavras de Jesus, dos feitos de Jesus. Então veja bem, a minha palavra, vamos dizer assim, apimentada, né? Vamos dizer assim, talvez escandalosa, é que Deus perdoa todos os pecados, seja qual for. Sem exceção. Sem exceção. Eu creio na graça total de Deus, desde que o homem que pecou contra Deus, contra o próximo, contra o Espírito Santo, se ele tem um coração totalmente arrependido, totalmente desmanchado da presença de Deus, a graça de Deus alcança. O nosso tempo se foi, viu, meus queridos? O tempo se foi, nós estamos caminhando para o final, mas teria um outro debate se há como o homem se arrepender sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Sou amante do pastor? Eu creio que não tem, mas daria um debate. Como é que arrepende o Espírito Santo? Aqui, ó. Pastor gosto do pastor Laércio, hoje... gosto de estar com ele, mas gosto de fazer uma exegese do texto. Mas entre essa exegese e a palavra de Deus, eu fico com a palavra. E eu vou orar porque um pouco quem falou não foi João Batista, não foi Mateus, foi o próprio Jesus que deixou ela. Não, e mesmo os homens que falaram foram inspirados por ele. Então, entre uma exegese humana... Vamos começar a tirar algum texto da palavra, pastor, porque foi um... entre uma exegese humana, entre os exegese humano, buscando sabedoria e entendimento, eu ainda fico com a palavra. Porque caso ao contrário, ele perdoaria no Éden quando o povo pecou, Éden. Lá. Terminava ali, né? Terminava ali, perdoava o povo e acabou. Então você vê que tem pecados que é para perdão, e tem pecado que é para morte. Aproveita. Agora, a graça dele. Os pecados são iguais. Não, aqui. Aproveita para dar tchau. Não, vacilo não. Aproveita eu vou dar o final aqui. Aí eu estou falando de consequência, varão. De consequência. Não do pecado. Você pegou uma palavra isolada, eu estou falando de consequência. Eu estou com a Bíblia do pastor Eusébio lá. Irmãos, estou feliz de estar aqui, o debate é isso mesmo. Essa discordância, ela faz parte do livre-arbítrio. Né, pastor Elias? Essa discordância, ela faz parte do livre-arbítrio, sinal que nós não somos aqui pessoas monitoradas, mas cremos na salvação, cremos no mesmo Deus, cremos na Trindade, vamos morar nos céus, tenho certeza disso. E amo vocês. Um abraço para minha esposa lá pro laboratório e dizer que domingo, pela manhã, a melhor e maior escola bíblica dominical, ali na igreja... Você não foi na minha. Olha só, rapaz! Eu já fui, senhor. Já estive lá com o senhor várias vezes lá. Mas aqui é a melhor do mundo. Então convido você a estar conosco lá na rua Agripino Ribeiro, número 180, né? Na verdade? Estamos lá te esperando lá. Um abraço. Pastor Laércio Santana. Não foi na linha. Deus abençoe todos nós. Eu continuo afirmando que todos os pecados são iguais, não importa o tamanho, não importa o momento, o local, todos são iguais. Deus perdoa a todos igualmente, a misericórdia de Deus está muito além da nossa justiça humana. Que Deus abençoe todos nós, Deus abençoe o pastor Elias. Viu, pastor Elias? Eu não concordo com você, mas eu concordo com o perdão de Deus para todos os pecados. São todos iguais, inclusive... Alguma coisa ele tem. E eu continuo te amando. Pastor Milovan Martins. Amém. Ai.
eu continuo com a minha afirmativa, né? Não tem diferença para Deus o pecado. Tem diferença é para nós, para Deus não tem não. Quero deixar o convite para hoje, nosso grande início da nossa corrente das causas impossíveis, na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Mato Grosso 278, no bairro de Lourdes, né? E a maior escola bíblica é lá na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, amanhã de 9 às 10h30. A maior é lá. O pastor já foi lá na minha igreja, mas só foi de noite nos cultos, não foi na escola dominical para ver. Tá? Que Deus abençoe. Quero só lembrar aqui, 3 de março, o pastor Cláudio Duarte estará conosco na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, de 19 às 22. Eu ainda tenho apenas 10 ingressos. Então, quem quiser, no preço do primeiro lote, R$70, só tenho 10 ingressos. 984048282, 984048282. Quem quiser me ligar, pega o telefone aqui na rádio também. Um abração para minha esposa que está fazendo aniversário hoje. Minha linda, tá ficando coroa, ela não gosta que eu falo não. 3.9, né? Te amo, viu, meu bem? Parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Que venha mais 40. Amém. O senhor só não falou o nome da varoa Pastora aqui. Luciene. Missionária, pastora Luciene. Eu benção. Pastor Elias Bernardo. Amém. Estou feliz de poder mais uma vez estar aqui, juntamente com homens de Deus. E o que eu acho mais interessante, mais importante no debate para nós aqui como pastores é que nos leva a pensar, né? Nos leva a refletir. E isso aconteceu, exatamente, a todos. E isso nos traz crescimento. Eu louvo a Deus por isso. Então, como os pastores já não têm mais oportunidade a não ser o pastor Eusébio... Não, acabou o tempo. Eu diria o seguinte, Deus, ele faz diferença de coração. O coração de Davi era diferente do coração de Saul. Mudou, tá bom. Entendeu? Não, mas eu estou concordando com o mesmo assunto do começo. Então, o pecado de Davi, aos nossos olhos, ele foi maior do que o pecado de Saul. Mas Deus rejeitou Saul e Deus perdoou Davi. Não fez o tempo, hein? Sim, Deus tirou a graça dele de Saul. Por quê? O coração de Saul não era segundo o coração de Deus, mas o coração de Davi era. Forte. Então, que Deus nos abençoe e nos dê essa humildade que nós estamos tendo aqui. Glória né? a Deus. Para nós ouvirmos. Hoje até o pastor Milovan nos ouviu. Geralmente ele que fala. Pastor Eusébio, obrigado, pastor Elias. Pastor Eusébio, Jesus falou, está falado, se ele falou é porque é verdade. É verdade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Eu continuo ainda com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem tirar um tio ou acrescentar, seja ele anátema. Eu fico com a palavra de Deus, aquele que está na palavra de Deus. Independente do pecado que existe na humanidade, Deus enviou uma pessoa, o nome dele é Jesus. Oh, glória. Que perdoa todo o seu pecado. Basta você confiar, crer. Se com a tua boca você confessar Ele como Senhor e crer no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo. Então basta confessar, Ele perdoa todos os seus pecados. Amém? Agora, o pecado do Espírito Santo, a blasfêmia, eu continuo crendo que não tem pecado para ele, perdão para ele, não. Eu, como estavam falando aí sobre escola dominical, é que não foram ainda na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, quem está ministrando sobre Apocalipse na escola dominical é a pastora Mazi, que, consequentemente, é minha esposa. Então, vocês precisam conhecer essa escola dominical e vocês vão ver o que é a melhor do mundo. Glória a Deus. Amém? E a pastora Mazi, um abraço, te amo, viu? Amém. E não esqueça que hoje nós temos culto na igreja. Já teve o das 9 da manhã, tem o das 3 da tarde, às 19h30. Daqui a pouquinho tem o Ministério Zoe, né? Sim, o Ministério Zoe vai estar igreja. lá junto conosco. Você é o nosso convidado, tá? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Deixa eu mandar um abraço para minha esposa. Vamos dar um tchau aqui, porque o tempo já se foi, tá bom, pastores? Olha, e aí, para quem tá do lado de lá da ponte, tem também a melhor escola do mundo, Rua Azalés 260, no Vale do Sol. A todo lugar onde tá falando de Jesus é a melhor do mundo, pode ter certeza disso. 104 apresentou Debate 104. Boa tarde.